Fala galera, estamos aqui para comentar sobre mais um álbum, só que dessa vez nosso 19º comentário, nosso 19º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal, não será sobre um álbum, e sim sobre um single de skate punk lançado pelo grupo norte-americano, mais precisamente da cidade de Fullerton, chamado Adolescents, single esse que se chama Amoeba e foi lançado no ano de 1990. Esse é um excelente single, aliás, é um single que é de uma gravação feita no ano de 1980, lançado pelo selo Posh Boy e que foi gravado no estúdio Unicorn, porém, aqui o single foi lançado apenas 10 anos depois. Reza a lenda que o selo Posh Boy estava precisando de grana, precisando de dinheiro e acabou lançando essa versão dessa gravação em single que já havia sido lançado em uma coletânea no ano de 1980, mais precisamente no mês de novembro de 1980. Essa coletânea é uma coletânea organizada pelo DJ da rádio KROQ, que acabava lançando e tocando algumas músicas de algumas bandas locais, sendo DJ então dessa rádio, chamado Rodney Birgenheimer, o responsável então por essa coletânea, e optou então por lançar entre uma das faixas o grupo Adolescents, com a gravação então exatamente essa mesma gravação lançada neste single 10 anos depois. A coletânea de 1980 se chama Rodney's on ROQ, ou seja, uma alusão ao nome do DJ, bem como a rádio em que ele trabalhava, né? Essa é uma excelente versão. Aliás, me agrada mais ainda do que a versão que veio a ser lançada meses depois do primeiro álbum que o grupo viria a lançar, sendo esse então o primeiro single que o grupo veio a lançar. Já em 1990 o grupo não tinha lançado nenhum single até então. Foi um período em que o grupo já não tinha mais atividade, já não estava mais em atividade, tinha encerrado suas atividades, e o selo então acabou lançando esse single com apenas esta música, esta gravação. É uma excelente versão, me agrada ainda mais do que a versão que se tornou a mais conhecida, lançada no álbum, que vinha a ser lançado meses depois, como eu acabei de falar. É bem semelhante, seu arranjo é bem fiel à outra versão, porém aqui os timbres dos instrumentos parecem estar um pouco mais sujos, se a gente pode dizer assim. A velocidade, o andamento da composição também está um pouco mais elevado, sendo então um pouco mais rápido do que a outra versão a ser lançada no álbum. E os vocais também um pouco mais escrachados do que a versão original. Enfim, é um arranjo bem semelhante, mas menos polido se comparado com a versão do álbum. Sendo que aqui, nessa versão, o grupo contava com um quinteto na sua formação, portanto, 5 integrantes, sendo eles o vocalista Tony Cadema, porém seu verdadeiro nome se chama Anthony Brandenburg, bem como os 2 irmãos guitarristas, sendo um deles Frank Agnew, sendo seu verdadeiro nome Francis Agnew, bem como seu irmão Rick Agnew, sendo seu verdadeiro nome Richard Agnew, assim como o contrabaixista Steve Soto, bem como também o baterista Casey Royer, com os arranjos muito bem interpretados, sempre com muita expressão, muita energia, sendo que a capa desse single é uma capa bem curiosa, bem diferente, se é que a gente pode dizer assim, com uma foto de alguns artistas circenses, né, executando alguns movimentos, enfim, uma capa que não condiz muito com a ideia do grupo em si, uma capa bem criativa e curiosa, bem como também a sua contracapa,
a qual é bem simples a arte da sua contracapa, a qual possui apenas uma foto do guitarrista Rick Agnew tocando um instrumento, além de algumas informações sobre o single, sobre a gravação dessa música, bem como a letra da música também, engenheiros de gravação, produtores, informações sobre o selo, tudo isso consta na contracapa, além de contar também com uma história contada pelo Steve Soto referente a essa gravação, a qual o grupo não estava se dando muito bem com um engenheiro de som, o qual acabava tirando onda com os integrantes, em especial com o vocalista Tony Cadena, rindo deles durante a gravação. Enfim, foi um clima não muito amistoso quando dessa gravação, pelo que diz nas linhas escritas pelas falas do baixista. De qualquer forma, é uma excelente composição, talvez a composição mais conhecida, sendo a marca registrada do grupo até os dias atuais. Grupo que acabou encerrando suas atividades logo antes do lançamento desse single, vindo a voltar às atividades pelo menos 10 anos depois, mais de 10 anos depois, já nos anos 2000. Continuem acompanhando nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, deixem seus comentários, deixem suas curtidas. Até a próxima. Valeu! A primeira e única faixa existente no single, que é a que dá nome a ele, chamada Amoeba, é uma excelente composição, talvez uma das melhores composições que o grupo veio a gravar até os dias de hoje, sendo talvez a composição mais marcante, mais conhecida que o grupo tenha vindo a lançar, a gravar até os dias atuais. O curioso dessa composição, quem fez ela foram dois integrantes, o guitarrista Rick Agnew, bem como o baterista Casey Royer, os quais fizeram ela para o seu antigo grupo chamado The Tours, mas que acabaram deixando o grupo para participar então do Adolescents e trouxeram junto com eles algumas composições, entre elas esta Amoeba. A grande curiosidade é que essa composição, a letra dela, feita por Casey Royer, foi ainda apresentada quando ambos os integrantes tocavam nos primórdios do grupo Social Distortion. Então, sendo o guitarrista do grupo e principal nome do Social Distortion até os dias atuais, Mike Ness, responsável pela composição da música, pela criação do arranjo dela também. Porém, logo em seguida, os dois integrantes, Rick Agnew e Casey Royer, acabaram largando o Social Distortion, levaram junto consigo a letra da música, sendo que então o guitarrista Rick Agnew fez um novo arranjo, compôs uma nova música, que é essa então que foi apresentada aqui nesta gravação, enquanto que no Social Distortion o guitarrista Mike Ness aproveitou sua composição, alterou a letra e criou então uma nova música que viria a ser a música 1945, também bem conhecida pelos primórdios do grupo. É uma excelente composição, bastante embalada, bastante veloz até certo ponto, com bom arranjo, boas frases e riffs de guitarra, bem como um bom embalo, além de um refrão bem sing-along, interpretado com contracantos e backing vocals que ajudam a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si. Muita energia por parte dos integrantes na sua interpretação é outro elemento que ajuda a elevar a qualidade da música como um todo. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! Então tá, galera, esses foram os nossos comentários sobre o primeiro single lançado pelo grupo Adolescents, grupo da cidade de Fullerton, single esse que se chama Amoeba, single com apenas uma composição gravada
10 anos antes do lançamento do single, já que o single foi lançado no ano de 1990 pelo selo Posh Boy, enquanto a gravação foi feita em 1980, lançada esta versão originalmente na coletânea Rodney's Ontario Q, coletânea essa produzida então pelo DJ da rádio KROQ, que acabou lançando vários grupos locais na época então. Uma excelente versão, bem embalada, bem interpretada, com muita energia, bastante expressiva também na sua interpretação, que merece atenção quando da apreciação da composição. É uma versão bem fiel à versão que viria a ser lançada no seu primeiro álbum, sendo esse o seu primeiro single lançado pelo grupo, mesmo que 10 anos depois, como eu já disse em postagens anteriores. Reza a lenda que o selo Posh Boy estava passando por um aperto financeiro, então resolveram lançar alguns singles para arrecadar dinheiro, e entre estes singles acabou sendo lançado o single Amoeba. Já adianto para vocês que vocês podem acompanhar todos os comentários sobre este single na íntegra, faixa a faixa, no canal do Andamento Rápido no YouTube. Procurem ele por lá, se inscrevam e acompanhem nossas publicações por lá também. E já adianto para vocês que o nosso 20º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal, vai falar sobre um álbum de punk rock de uma banda da cidade de Ukiah, banda norte-americana, mais precisamente então da cidade de Ukiah. Continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, as nossas próximas publicações. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas. Até as próximas publicações. Um grande abraço. Valeu!